Ele precisa entrar, querido. Ele esqueceu de entrar. Ah, entrou. Voltei. Eu tô assim, mas será que ele vai lembrar de entrar, não? Que isso, tô até nada. Ah, pode continuar, rapaz. O povo já tá aí, já. Ah, beleza. Então, só voltando aí, já que agora eu tenho mais 1 hora, tô brincando. O quarto mandamento, então, é jejuar e abster-se de carne, né? Quando pede a igreja. A igreja pede nas quarta-feira de cinza e na sexta-feira santa, né? Isso. E aqui a igreja diz que é carne vermelha, né? Eu, particularmente, apesar que eu como, mas sou contra a gente não comer carne de boi e comer peixe. Mas a igreja não proíbe, né? Aí é uma coisa pessoal. Sim. Porque eu acho que nós não estamos. O peixe ainda é mais caro, né? E sei lá. E não está fazendo. Eu acho que nesses dias a gente devia comer o mínimo possível: arroz, feijão e ovo, né? Coisa mais simples, sinal de simplicidade da vida mesmo, né? E aí o último mandamento, como eu disse lá no catecismo, ele está agrupado com o outro. Mas a gente conheceu a vida toda na nossa catequese que o quinto mandamento é pagar o dízimo segundo o costume da igreja. Que, na verdade, a gente não usa mais esse termo pagar dízimo. A gente usa ajudar a igreja em suas necessidades. Eu posso estar enganado, mas você não vai achar a palavra dízimo em nenhum lugar no Segundo Testamento e em nenhum lugar no catecismo. Você Sim. não vai achar essa palavra pagar dízimo, que o católico tem a obrigação de devolver o dízimo, né? Na verdade, o que a igreja pede é o conselho que São Paulo dá para nós lá, segundo Coríntios. Cada um dê conforme o seu coração decidir, sem que faça falta para a sua vida, para a sua família, para a sua necessidade, né? Então, o conselho para eu ser dizimista é esse: dar com alegria. Não interessa a quantidade. Não existe esse negócio de 10%, porque dízimo significa 10ª parte. Mas dízimo é uma palavra do Primeiro Testamento, que de fato as pessoas tinham que dar a 10ª parte daquilo que elas tinham. No nosso caso, cristãos católicos, não existe 10ª parte. Existe consciência de que a igreja é sustentada por cada um de nós. Aqui é algo muito interessante, de modo muito especial nesse tempo de isolamento, porque, imagina, as igrejas todas estão passando por dificuldades, porque ela vive do que o fiel dá. Se não está tendo missa, não está tendo coleta, muita gente não está dando dízimo, né? Muita gente deixa de dar, seja porque não está tendo a oportunidade, ou porque nem está podendo, nem tem o dinheiro, né? Mas isso aqui é algo que nós precisamos tomar muita consciência. A igreja, ela é sustentada pela nossa ajuda. Muita gente pensa que a igreja recebe de fora para cá. E não é assim. A igreja, na verdade, leva daqui para lá. Então, no nosso caso, Diocese de Luz, toda renda que a paróquia tem, ela manda 10% para a diocese, para sustentar o escritório diocesano, a pastoral diocesana, o bispo, os funcionários, enfim, manter a diocese. Porque a diocese não tem, vamos dizer assim, fiel, né? Os fiéis é todo mundo, Tem né? todo mundo, mas não tem ninguém, né? Verdade é essa. Exatamente. De onde o bispo tiraria dinheiro para manter a estrutura diocesana. Então, no nosso caso, isso não é lei geral, cada diocese determina como, a nossa é 10%. Então, chegou no final do mês, a minha paróquia arrecadou 30 mil, ela manda 3 mil para a diocese. Fez festa, arrecadou 80 mil, manda 8 mil
para a diocese, né? E assim por diante. Além daquelas coletas que a gente tem que mandar, 100% ou 80%, como no domingo de Ramos, que nós não tivemos, mas ela vai voltar, que é a campanha de evangelização, né? Ela vai voltar lá em novembro, acho que no Dia dos Pobres, o Papa Francisco instituiu o Dia dos Pobres, e vai ter um dia para a coleta da campanha da fraternidade, para continuar desenvolvendo os projetos da campanha da fraternidade. Depois tem no dia de São Pedro, no dia lá em novembro tem outra coleta, né? Na sexta-feira santa, o dinheiro que arrecada a gente manda para o Papa, chamado Óbolo de São Pedro, e aí por diante, né? Então, na verdade, nós, comunidade local, que ajuda a igreja geral a se manter. Não é o contrário. O Papa, o Vaticano, manda para a gente, nada disso, né? Então, a igreja sobrevive daquilo que o seu fiel dá. O que o padre faz na paróquia é apenas administrar o que é de todo mundo. Cada um põe um pouquinho, o pouquinho de todo mundo dá um tanto, e aí o milagre acontece. Isso é multiplicação dos pães, né? Foi o que Jesus fez lá na multiplicação dos pães. Tirem todo mundo o seu lanchinho do seu embornal, vamos colocar aqui na grama, e todo mundo vai comer e vai sobrar alimento. Foi isso que aconteceu. A contribuição que o fiel dá, obedecendo aqui esse quinto mandamento, ajudar a igreja nas suas necessidades, na verdade, o milagre da multiplicação, né? E como a gente faz com esse milagre, né? As moedinhas, os R$2, enfim, que vai colocando ali, cada um vai colocando, junta aquilo tudo e dá um valor que dá para a igreja se manter. Umas mais, com mais dificuldade, outras menos, é verdade, né? Então, essa é a verdade. Nós, cristãos católicos, que mantemos financeiramente a nossa igreja. E o dízimo, ele tem 3 dimensões. O dízimo ele é destinado para 3 finalidades. A primeira é a estrutura da igreja. Manter as coisas básicas, o culto, tudo que precisa. A segunda é formar as suas lideranças, né? Da formação. Você tem um curso ali em outra cidade, a paróquia te manda e tal. E a terceira é ajudar os pobres, com cesta básica, esse negócio. Vejam que as pessoas não são tão conscientes que o dízimo dará apenas, de um modo geral, para sustentar a primeira parte. Que é o quê? Manter a estrutura da igreja. Pagar funcionários, pagar contas, etc. Comprar vinho, comprar hóstia, essas coisas. A manutenção. Infelizmente, a gente, às vezes, quando uma liderança vai fazer um curso, ter uma formação, ela que tira do próprio bolso dela, mas o certo era, se todo mundo fosse conscientemente dizimista, aquela liderança ia com o dinheiro do dízimo. E se todo mundo fosse consciente no seu dízimo, a gente poderia estar comprando pelo menos 10% do dízimo, por exemplo, cesta básica e dando para os pobres. A gente dá cesta básica? Sim, mas não com dinheiro comprado do dízimo. Aquilo que os fiéis vão trazendo para nós e a gente vai distribuindo, né? Então, veja como é de suma importância isso para nós, né? A gente tomar consciência, ajudar a igreja nas suas necessidades. Então, não é pagar 10%. Você pode dar até 50%, se você puder. Mas, às vezes, você vai dar 1%, 2%, 0,5%. Cada um dê conforme o seu coração decidir, sem fazer falta. Esse é o grande conselho nosso, a grande orientação, que está lá no 2 Coríntios, que São Paulo dá para nós, para a gente ajudar a igreja nas necessidades, né? Cada um dê conforme seu coração decidir, porque Deus ama quem dá com alegria, né? E eu digo o seguinte, para encerrar aí a parte do mandamento. Quando a gente é dizimista, nunca falta as coisas para a gente. Quando a gente é dizimista, nunca falta dinheiro para nós. Eu, desde que eu sou padre, eu sou dizimista, porque as pessoas acham que padre não tem que dar dízimo, né?
Mas se ele tem salário, ele tem que dar dízimo. Então, desde que eu sou padre, aonde eu estou, claro, eu devolvo o meu dízimo. E graças a Deus, dinheiro nunca me faltou. E já escutei muitas experiências assim, né? De que, de fato, depois que ela se tornou dizimista, nunca faltou dinheiro para ela, né? Então, esses são os 5 critérios mínimos que nós somos chamados a observar, a seguir, como cristãos católicos conscientes. Participar da missa, comungar, confessar, jejuar e ajudar a igreja nas suas necessidades. Eu vi aí que alguém me fez uma pergunta, por que é liberado comer peixe? Para aproveitar, gente, se alguém tiver dúvida, pode escrever nos comentários, vamos passar um aperto no Padre Almerino para ver se, quem sabe faz ao vivo, né? As pessoas... eu anotei por que a igreja permite o peixe. Eu anotei. Mas antes de eu responder, eu vou te dizer, o grande sábio não é que dá a resposta. O grande sábio é o que diz não. Quem dá a resposta pronta não é muito inteligente. É isso mesmo. Mas, assim, de forma muito direta, é por causa do sangue. Carne vermelha. A explicação curta e grossa é essa, né? O peixe não tem o sangue, né? Sim. E porque Cristo naquele dia derramou sangue por nós. Então, seria mais nesse sentido, por causa do sangue. Mas eu falei lá atrás que eu particularmente acho esquisita, porque, tipo assim, às vezes a gente nem pode comer peixe todo dia, chega na sexta-feira santa, faz um grande banquete com peixe, né? Mas a igreja não proíbe a gente comer peixe, proíbe comer carne vermelha. Bacalhau, né, padre? O povo faz muito bacalhau na sexta-feira. Pois é, que não é baratinho, né? Não é mesmo? Tem mais pergunta? Não sei, eu não vi ainda não. O povo está elogiando muito. Eu fiquei preocupado em olhar para o seu semblante, não fiquei olhando as perguntas. Por mim foi ficar falando aqui mais a sua fora, porque eu adoro. Deixa eu ver aqui enquanto as pessoas perguntam se eu teria alguma coisa. Não estou lembrando aqui agora, né? O que eu falei foi isso, são normas mínimas, portanto, não pense que cumprindo as 5 normas, nós estamos sendo um católico perfeito, não. Porque, como eu disse, a igreja tem que pensar no todo e não somente nós de Lagoa da Prata, que temos o privilégio. Eu não sei quantas missas tem no final de semana de Lagoa, mas assim, no grosso deve ter umas 25 a 30 missas, de sábado a domingo. Se você não puder em nenhuma dessas missas, é melhor você não ser católico. Porque aí é o fim da picada, né? Porque às vezes você vai numa cidade pequena aí e só tem uma missa no domingo. Aí você fala assim, às vezes 7 horas da manhã. Não que você está liberado, mas às vezes você fala assim, nossa, eu levantei a semana inteira cedo, domingo eu tenho que levantar mais tarde, vou ter que ir à missa. Ainda tem uma desculpa. Agora, em Lagoa da Prata, em Arcos, em Formiga, em Santo Antônio do Monte, Bom Despacho, nós não temos essa desculpa, porque nós temos missa qualquer horário, 7, 8, 10, 16, 17, 19, enfim, né? Acredito que não tem desculpa, né? Mas a igreja tem que pensar, como eu disse, lá no povo da Amazônia, nas comunidades rurais distantes, né? E tem sempre um peso, né, padre? Eu tenho que ir à missa. A gente sempre tem essa palavra traz junto com ela um peso. Eu tenho que ir. Parece que é um sacrifício, assim. Sim. Eu sempre disse que se nós entendêssemos a missa como ela a gente, aliás, na igreja, tudo, nós estamos falando aqui de obrigação, mas eu gosto sempre de lembrar de normas, não, são orientações para que a gente não desvie do caminho. São aquelas, igual na hora que você vai tirar a carteira lá, que você fica fazendo baliza, tem aqueles conezinhos lá, para você ter um jeito de enfiar ali, né? Então, as normas da igreja não é para condenar, para dificultar, é para a gente não desviar do caminho, para a gente permanecer
ali é onde a igreja está nos dizendo, né? Você pode ver que a igreja, o mundo vai falando das coisas e a igreja fica para trás. A igreja não anda pecando por imprudência. A igreja, às vezes, ela pode até pecar como é que eu diria? Por lentidão do que por antecipação. A igreja não faz isso. Porque quando ela dá a palavra dela, aí ela não fica voltando mais atrás. Você pode ver quando aparecem esses milagres, né? Ah, Nossa Senhora apareceu na janela, não sei o quê, a hóstia virou carne. A igreja não anda dando palavra de imediato. Ela vai com prudência para saber se de fato está acontecendo um milagre, né? E aí eu estava dizendo da missa, se as pessoas entendessem a missa é um grande milagre. Aliás, o maior milagre. Eu não posso ir para a missa por obrigação. Eu tenho que ir assim. Eu fico imaginando assim, se... outro dia o Luciano Huck veio aqui, não foi? E aí, eu até estava em Belo Horizonte no encontro, mas eu fiquei vendo nas redes sociais, o povo num solzão atrás desse homem, e uma loucura, e ficando doido querendo ver esse homem, né? Não estava preocupado se o sol estava rachando, e etc. E eu fico imaginando se as pessoas entendessem a missa como está acontecendo um grande milagre. Eu disse o Luciano Huck, mas não fica bom não. Vamos dizer que alguém começa a falar que Nossa Senhora está aparecendo aí em algum lugar. Você vai correndo, todo mundo vai correndo ver, porque está acontecendo um milagre. Sim. E na missa acontece o maior de todos os milagres, e a gente às vezes não percebe isso, né? Imagina, se a gente tivesse consciência, as nossas igrejas não cabiam o povo. Nós tínhamos que rezar nas praças. Ali acontece o maior de todos os milagres. Deus se faz presença real na nossa vida. Foi assim que o Papa João Paulo II termina a última carta que ele escreveu falando da Eucaristia, né? Quando ele trabalha lá os discípulos de Emaús, e lá no texto de Emaús diz que quando Jesus partiu o pão, quer dizer, conhecer Jesus, o que aconteceu? Jesus sumiu, desapareceu, né? Aí o Papa termina assim: Jesus não desapareceu, Jesus catequizou-os para dizer para eles: agora vocês não vão me ver mais de carne e osso. Eu encontrei um jeito delicioso de estar com vocês todos os dias na Eucaristia. É lá agora que vocês têm que me encontrar. Então, quer dizer, se a gente tomar essa consciência, mas a missa é algo extraordinário, não dá nem para explicar. Mas eu digo assim, a gente precisa ir viver cada momento, prestar atenção em tudo. Uma flor que está lá não está à toa, né? Um cartaz não está à toa. As pessoas que estão lá, a cor da roupa que o padre está usando lá, litúrgica, enfim, que a gente presta. Eu fico imaginando, eu não sei, porque como eu estou na parte de cá, eu não sei como é que é muita experiência, né? Mas quando eu falo da missa, eu sempre digo isso. Na hora que o padre beija o altar, o que você pensa? Será que você também fala assim, mesmo que você não sabe o que significa o beijo que o padre dá no altar? Mas de repente você inventa lá para você a sua espiritualidade. Senhor, me dá um beijo também. Eu agora estou te beijando. Enfim, na hora que o padre vai lavar as mãozinhas lá e fala: purificai as minhas faltas, os meus pecados, que cada um também siga aquele rito, e mesmo que não lave com a água, mas que diga assim: Senhor, lave dos meus pecados para que eu possa participar dignamente desse banquete. Não sei, eu acho que se a gente fizer isso, a missa fica deliciosa, e a gente queria ir à missa toda hora, todo dia. Não era só no domingo, né? Tiveram algumas perguntas aqui, ó. A Fernanda falou assim, ó: quando a gente comete algum pecado, a gente ela quer saber assim, ó: imediatamente a gente tem que parar de comungar, ou você pode comungar e confessar depois? Você só para de comungar se você cometeu um pecado gravíssimo, um pecado que quebrou a sua aliança. A aliança que a Fernanda... É a Fernanda do Jonas? O Jonas não quis, ela não quis, o Jonas ainda não quis dar uma aliança para ela, mas esse negocinho que tem aqui é símbolo de um amor, de uma união. Quando a gente começa a brigar no matrimônio, essa aliança vai enfraquecendo, né?
Então isso aqui não tem nenhum valor, a não ser dizer assim, é um símbolo, né? Aliança. Você confessa ou deixa de comungar, para responder a pergunta, quando você quebra essa aliança. Ou então quando ela está muito enfraquecida. E aqui é preciso a gente entender o que é pecado mortal, né? Porque as pessoas acham que pecado mortal é só roubar e matar. Então você manda um isolinho aí pro senhor, viu? Depois eu vou olhar, porque agora eu não estou olhando, não. Tá falando bobagem. Mas a gente não... Eu acho que não devia parar de comungar, não. Você devia procurar o padre o quanto antes. Tá. Claro que, infelizmente, o padre às vezes não vai estar disponível na hora que você quer, né? Devia, mas infelizmente não está. Então, aí talvez você... Vai que você pecou no sábado de noite e na missa domingo e não achou o padre, né? Não tem que ficar doido também. Mas eu digo sempre assim... Mas aí é uma coisa minha, viu? Eu gosto de deixar isso muito claro, porque senão fica achando que eu estou falando bobagem. Não é o que a igreja está dizendo, não. Eu que penso. A gente nunca deixaria de comungar por coisas pequenas. Jesus é muito maior do que os nossos pecados. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se eu deixo de comungar, eu estou valorizando mais o pecado do que Jesus. Agora, claro, repito, se o seu pecado for grave, aí você quebrou sua aliança com Deus. Tá, o Jonas perguntou assim, ó. A igreja vai liberar homens com tradição católica a distribuir a Eucaristia na Amazônia? Com o sínodo, acho que é sínodo, da Amazônia. Eu entendi a pergunta. É que é casados, né? Homens casados, não. Aí, distribuir a comunhão, qualquer pessoa já pode. É o seu ministro extraordinário da Eucaristia. Agora, talvez a pergunta dele é se homem casado vai poder ser padre. Lá na Amazônia, que era essa grande discussão. Por enquanto, não. O Papa cortou. Tá. Sem chance. Tá. Eu queria o seguinte. Foi uma dúvida que chegaram até mim antes, perguntaram. E aí no dia eu fiquei muito assustada com a pergunta. Eu falei, bom, deixa eu aproveitar porque tem mais gente assistindo. A comunhão agora, né? Nós não estamos podendo comungar, estamos todos comungando espiritualmente, né? Não existe substituição dessa comunhão, né? Aí eu vou contextualizar para o senhor entender. Eu não entendi. Se eu pegar uma bolacha maisena e colocar lá na missa para se consagrar e comer essa bolacha, isso vale? Eu tô te falando dessa forma, porque a situação foi me colocada dessa forma. E aí eu, não, pelo amor de Deus. Aí eu fiz assim, deixa eu deixar o padre explicar que é melhor. Primeiro, não. Primeiro, não. É não. Né? Mas aí tem um monte de agravante. Não existe consagração à distância. Mesmo que fosse a hóstia. Né? E segundo, que bolacha, por exemplo, não sei se você deu exemplo por acaso, mas bolacha tem elementos que não pode ser consagrado. Para ser consagrado tem que ser pão ázimo. Entendi. A hóstia ela só tem água e trigo. Então, você estava cometendo um monte de erro aí. Mas assim, o principal é esse, não existe consagração à distância. Para você ter ideia, a gente só consagra a que tiver no altar. Senão, então, assim, aquela que o coroinha esqueceu de pegar da credência, estaria consagrada. Não. É aquela que está no altar e, mesmo assim, colocada desde o momento do oferecimento. Na hora que o padre está preparando. Porque, às vezes, os coroinhas esquecem, os meninos esquecem de trazer e traz depois que o padre já ofereceu. É um erro. Tem que ser tudo junto, porque nós estamos oferecendo, o padre está elevando só a grande, mas na verdade o oferecimento é de todos que estão ali no altar, né? E o altar é que é o lugar do sacrifício. Não é a mesa da nossa casa, enfim, é o altar, por isso que o padre beija o altar, eu falei lá atrás, né? É porque ali Cristo se imola por nós, e o altar é um dos símbolos mais importantes da igreja. Tá. E a Georgina até colocou assim, não tem nada a ver com o tema, mas pede para ele, caso ele puder falar sobre corrente de oração.
Absurdo. Católico não faz corrente. Católico não faz corrente de... Atenção, movimento de cursilho. Grave esta parte e envie em todos os grupos. Pode falar, católico não faz corrente. Mas isso é gravíssimo. Isso é superstição, é falta de fé, é não sei o quê. Aliás, nem sou eu que estou dizendo. O Papa, um dia, não sei quando, ele falou isso. Católico não faz corrente. Isso é um absurdo. E se mandar para você, corte na hora. Não, ai, vai acontecer. Não mande. Se mandar para mim, eu bloqueio a pessoa na hora. Absurdo. Ou eu acredito em Deus, em Jesus Cristo, ou eu não acredito, né? A gente precisa purificar mais a fé da gente, né? Infelizmente, as pessoas, elas têm umas crendices, umas coisas que não sabe, não dá. A gente precisa... Olha, quem tem Jesus tem tudo, não precisa mais nada. Esse negócio de corrente. Agora, você vai fazer uma novena em preparação para alguma coisa, você vai jejuar em função, eu vou jejuar porque o meu pai bebe muito e eu quero a conversão dele. Isso sim. Agora que trem, manda para 10 pessoas e reza, não sei. Isso é um absurdo. Acho que é isso, padre. Encerramos, podemos... Olha, eu tô achando tão bom. Tá mesmo. A gente vai ver, e o povo tá interagindo muito, a gente vai querendo ficar mesmo. Queria te agradecer, né, em nome da equipe de divulgação, a Rafa também está aqui, mas em nome do Salim da Quênia, que deram autorização para a gente de fazer essas lives com os padres. Queria te agradecer pelo seu sim. Foi muito especial para nós ser o senhor primeiro, né, especialmente para o grupo de jovem, que tem tanto contato com o senhor e tanto carinho com o senhor, né. Eu queria falar que lá no início da outra live, o Jonas tentou contar uma coisa e ninguém deu bola, mas eu vou contar. É porque no grupo de jovens, gente, na hora que jogou os temas lá, o padre Almerindo, muito esperto, foi lá e votou primeiro no tema que ele queria. E aí a grande maioria quis contrariar, não sabia se era ele ou não. E aí foi junto com ele, eu acho que ele ficou com ódio de mim, porque eu fui outro. E aí todo mundo foi também. Mas vamos ter outras oportunidades, padre, do senhor estar conosco para falar sobre os outros temas que também a gente tem certeza que seria muito bacana. Mas o senhor deu um show, eu amei, de verdade, tenho certeza que muita gente gostou. Que Deus te abençoe muito, né? A minha mãe fala que a gente não pode falar Deus lhe pague. Então que Deus te abençoe muito. E muitas bênçãos na sua vida. Conte com a gente sempre com as nossas orações, com o nosso carinho, né? Em breve, com a graça de Deus, nós vamos estar juntos para poder dar os nossos abraços calorosos, né? E agradecê-lo direito pessoalmente por essa formação que foi esse dia. Então, eu espero não precisar fazer isso de novo, porque nós vamos fazer de forma física, presença física, né? Mas se precisar, inclusive quiser os outros 2 temas, já que acho que foi a ternura, também teve o outro até que muito não, apesar que o outro é lindo, né? Sobre o sim de Nossa Senhora, mas não sei se entenderam muito lá a questão da anunciação. Mas eu vi que a ternura lá o povo pediu muito também. Quando não tiver ninguém para falar, é só combinar que a gente fala, ou outros assuntos que eu der conta de falar, né? E dizer que, conte sempre comigo, né? Eu nunca, talvez eu possa até fazer essa confissão aqui agora, eu nunca fiz predileção por nenhum movimento, nenhuma pastoral da igreja. Até porque padre tem que ser para todos. Mas eu confesso que quando eu fiz o cursilho, eu achei que é valioso demais, não que os outros não sejam. Achei muito sério, muito... viva a família, né? Como Jesus pediu, como foram as primeiras comunidades. Eu vejo que as pessoas têm um vínculo umas com as outras, umas mais, outras menos, é verdade. Mas eu gostei demais, então, por isso que na medida do possível, eu marco sempre presença, né? Se eu pudesse, eu ia toda quarta-feira, mas não dou conta. Mas nas utreias, dificilmente eu vou faltar, né? Normalmente eu vou estar lá, porque eu acho muito bonito, né?
E agora, mais ainda, como eu sou vice-assessor, né, acaba sobrando muito trabalho para mim, né? Nos encontros 3 dias já vai ter palestra para mim fazer, né? O de maio agora, o masculino, eu ia falar sobre os sacramentos, acredito que, não sei se todo mundo já está sabendo, que já mudou, né? Sim, então vai ser para final de... Tudo em agosto, resumindo, final de julho, agosto, né? O dos jovens permanece na mesma data e o dos adultos antecipou antes dos jovens no final de julho, início de agosto, não é isso? Sim. Então, assim, estou aí à disposição, me sinto muito bem e conte sempre comigo naquilo que precisar. E eu espero também contar com vocês, né? Aos nossos jovens aí, que eu tenho um carinho especial, né? Porque eu sempre acreditei que o jovem é o futuro da igreja, né? Se a gente não ajudar os jovens a ser igreja, um dia a igreja vai acabar. Então, conte sempre com o meu apoio, né? Eu sei que quando acabar a crise, nós vamos para a Roça do Jonas, rezar uma missa, né? Já estou sabendo. E vamos estar todo mundo junto, né? Pode parar de rezar a missa. É só rezar a missa. Pode rezar? Deixa eu só fazer uma coisa. Tá todo mundo perguntando muito por que não pode falar Deus lhe pague. Não é, eu não sei nem se não pode, gente. Não foi o padre que falou, não. Foi minha mãe. Não me coloca em dificuldade, não. A minha mãe acha que Deus não tem que pagar nada a ninguém. Só abençoar mesmo. Mas então por isso. Eu posso inventar uma resposta, né? Porque eu acho que não existe resposta para isso. Pode inventar uma resposta. É porque Deus já pagou tudo quando ele morreu na cruz. Então Deus não tem mais nada para pagar para nós. Nós é que estamos devendo para ele. Então, na verdade, se tem que pagar, é você que tem que me pagar e não Deus. Eu fiz um favor, foi para você, não foi para Deus, né? Mas assim, talvez a resposta mais correta é Deus já pagou. O dia que ele morreu na cruz foi o ato extremo de uma dívida que nós nunca iremos pagar. Então, talvez de fato a melhor forma é dizer Deus lhe ajude, Deus te abençoe, etc. Mas de fato não está proibido não, viu? Isso não é lei não. Pai, só pode rezar e uma bênção para nós, que depois nós vamos encerrar. Só relembrando, semana que vem nós vamos soltar o vídeo da Utreia, na quarta-feira de manhã, e na quarta à noite, Rafa e eu estaremos aqui com vocês para... Minha mãe mandou te falar que foi perfeita a resposta. Aí, gente, quarta de manhã nós vamos soltar o vídeo da Utreia. Quarta à noite, Rafa e eu estaremos aqui com vocês para conversarmos sobre o vídeo da Utreia. Na outra quarta, Rafa e próximo padre convidado estarão com vocês aqui. Quem será esse próximo convidado? Qual que será o tema, né? Em breve a gente começa aí no grupo do movimento a conversar um pouquinho sobre isso. Teremos muitos padres, graças a Deus. Amém. Vamos rezar? Isabela, vamos rezar aquela oração tão simples, mas tão profunda do anjo do Senhor, o anjo de guarda, né? Todos nós temos um anjo que nos guarda, nos protege, né? Então, que nessa noite nós possamos pedir ele com mais intensidade, todo mundo que está aí nos acompanhando, para que esse anjo vele por nós, enquanto nós estivermos dormindo, desprotegidos, que seja ele a nossa proteção, né? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Amém. Oremos. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Por intercessão de São Paulo Apóstolo, derramai, ó Deus, sobre cada um de nós, sobre as nossas famílias, sobre os nossos lares, todas as bênçãos e graças dos céus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Não esquece de salvar, porque quem não viu pode ver, né? Sim. Que todos tenham uma ótima noite, uma quinta-feira feliz, abençoada. Continue em casa, se proteja, porque o negócio está difícil. Muito obrigada, padre. Muito obrigada, gente. Até semana que vem, se Deus quiser. Amém. Com Deus. Com Deus também.
Amém.